3 métodos infalíveis para criar perseverança. Vamos então falar sobre o tema de hoje. A gente precisa de perseverança, principalmente nos momentos de dificuldade da vida ou nos momentos em que nada dá certo. Muitas vezes a gente já passou por esses momentos, pode ser que você esteja vivendo um momento desse agora, ou você vai vivenciar um momento desse no futuro. Mas aqui estão 3 métodos infalíveis para você conseguir criar a perseverança. Primeiro método: concentre-se nas suas preocupações atuais. Não há nada a fazer em relação às pendências do passado, nem com as preocupações do futuro. O mestre Okawa nos ensina que, nos períodos difíceis, as pessoas ficam obcecadas com as pendências do passado e remoendo as preocupações do futuro. Ou seja, elas estão focadas naquilo que elas não conseguem mudar. E ficam angustiadas entre o passado, ficam presas entre o passado e o futuro. Ficam angustiadas a respeito de questões que não podem fazer nada. Visto que o passado já acabou e o futuro você não sabe o que vai ser, não há sentido nenhum em você remoer o passado e não há sentido nenhum em você se preocupar em relação ao futuro. É importante que nesses momentos de fases ruins, a gente consiga segmentar o tempo. A gente consiga dividir o tempo entre passado, presente e futuro. Num período de crise, é melhor a gente ficar na defesa, ficar mais conservador. Num período de crise, não é possível vencer se você lutar contra várias preocupações ao mesmo tempo. Esse é um ensinamento-chave de hoje. Numa fase de crise, não é possível vencer se você lutar contra várias preocupações ao mesmo tempo. Não há mente que aguente uma luta com passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher com quem você vai ter que lutar. Se você buscar enfrentar vários oponentes simultaneamente num período em que você não está bem, que é um período, uma fase ruim, você não vai ser capaz de vencer. E o mestre Okawa nos ensina com o exemplo de um samurai chamado Musashi Miyamoto. É um samurai que escreveu o livro dos 5 Anéis, um samurai muito famoso, mesmo aqui no Ocidente. E o Musashi Miyamoto, ele é famoso por enfrentar vários oponentes, porém ele lutava com um de cada vez. Ele já enfrentou mais de 60 combatentes na vida dele e ganhou todas as lutas. O que o Musashi fazia? Primeiro, ele corria muito rápido. Isso significa que ele corria o tempo todo. Tinha lá 70 pessoas contra ele. Ele não ia enfrentar todos ao mesmo tempo. Porque não importa o quão hábil você seja com uma espada, você não consegue enfrentar 70 lutadores. É impossível. O que o Musashi fazia? Ele corria muito. E quando ele saía correndo, os adversários perseguiam ele. Só que esses adversários, eles não corriam na mesma velocidade. Eles tinham velocidades distintas. Um adversário era mais rápido, então chegava mais perto. Outros eram mais lentos, então se distanciavam. E dessa forma, os inimigos se dispersavam e o Musashi conseguia lutar com um de cada vez. Como ele lutava com um de cada vez, no final das contas, ele conseguia ganhar. Porque ele não lutava com todos ao mesmo tempo, ele só lutava com um de cada vez. O que é importante aqui é, não adianta lutar com os problemas do passado ou do futuro em um momento de crise. Vou repetir, não adianta lutar com os problemas do passado ou do futuro em um momento de crise. Desista. Em um momento de crise, não remova o passado e não se preocupe com o futuro. Pode ser que você tenha uma série de problemas, por exemplo, 10 problemas do passado ou 10 problemas do futuro. Mas você tem que botar uma linha e esquecer,
recorta isso, recorta o passado e o futuro e foque no que você pode fazer agora. É como se você criasse uma cerca ao redor do momento presente e olhasse apenas para os problemas com os quais você lida atualmente. De fato, há vários problemas a enfrentar, e você, quando tem vários problemas para enfrentar agora, você precisa do método 2, que é: faça uma lista de suas preocupações atuais por ordem de importância. Faça uma lista de suas preocupações atuais por ordem de importância. O que você faz, então? É importante escrever. Pega aí um papel, uma caneta e você escreve. Conte quais são as suas preocupações. Escreva no papel quais são as suas preocupações hoje. O que não sai da sua cabeça? O que você fica remoendo? E você geralmente tem de 5 a 10 preocupações. E você estabelece, então, uma prioridade em relação a esses problemas, e igual o samurai Musashi, você vai resolver esses problemas um de cada vez. Para isso, você precisa classificar em problemas maiores e menores. Dentro dessa lista de 10 preocupações, tem aquelas que são preocupações grandes e tem aquelas que são preocupações pequenas. E você vai trabalhar, então, cada uma dessas preocupações. Você consegue dividir o bloco dos seus atuais inimigos em fragmentos, em partes, e você trabalha cada uma dessas partes. É como você, por exemplo, limpar folhas num quintal. Você vai limpando a folha de cada parte do quintal, uma parte de cada vez, e aí você limpa as folhas do quintal todo. Mas você não limpa todo o quintal de uma vez. Você tem partes que você trabalha para conquistar o todo. Uma vez que você identificou os seus problemas, você fez uma lista dos seus problemas, você identificou quais são os problemas grandes, quais são os problemas pequenos. Você dividiu esses problemas. E aí você vai atacar. Como? É o método 3. Selecione um problema de cada vez. Como você começa? Comece pelos problemas mais simples. Qual dos seus problemas é o mais fácil? Comece por esse problema mais fácil de resolver. Escolha um problema menor e resolva esse problema menor primeiro. Por quê? Você vai ganhar autoconfiança. Quando você tem um problema que você consegue resolver, mesmo que seja um problema menor, mesmo que seja um problema pequeno, mas você consegue, você cria autoconfiança. Por exemplo, a pessoa tem que pagar uma conta. Isso não é um problema grande. Mas se ela deixa de pagar essa conta, vai ter juros, vai gerar um problema enorme. Se ela vai e paga a conta, ela já resolveu um problema. Ela já vai riscar um problema da lista. E ela vai se sentir confiante. E você vai reduzindo os problemas e aqueles problemas mais graves vão começar a ficar menos difíceis. Isso no mundo animal é comum. Os leões ou tigres, por exemplo, quando eles atacam as zebras ou os antílopes, eles perseguem os mais lentos, os mais fracos ou os doentes. Pode parecer cruel, mas é o mundo da natureza. Por que o leão ele ataca um filhote? Por que o leão ele ataca um antílope ou uma zebra doente? Porque é mais fácil. Ele gasta menos energia e ele consegue se alimentar. E a gente pode aprender com essa atitude. Por que você começa com os problemas menores? Porque é mais fácil. Você ataca esses problemas e você começa a sentir o sabor da vitória. E você vai acumulando autoconfiança para, com a autoconfiança fortalecida, você atacar os problemas maiores. Agora, falando dos grandes problemas, como você ataca os grandes problemas? Usando o princípio da fragmentação. Você tem um problema imenso, você não consegue resolver ele, porque ele é muito grande. Então, o que você faz? Você divide esse problema em componentes menores e lida com cada uma das partes desse problema. Quando, por exemplo, as árvores estão podres, estão ameaçando
cair em cima de algum carro, de alguma pessoa, quando você faz a poda dessa árvore, como que é feita a poda? Se ela é feita corretamente. É feito primeiro a poda dos galhos, você retira os galhos, quando a árvore fica sem galho nenhum, ela tem o tronco, e aí o tronco é cortado. Aqui é a mesma coisa, você tem problemas menores, você corta eles e você chega no tronco. Mas se esse problema grande é muito pequeno, você tem que dividir ele também em frações e trabalhar cada uma dessas frações. É igual, por exemplo, um vestibular ou um concurso. Você vai ter a ementa da prova. Vamos dizer, você vai ter matemática, português, inglês, física, geografia, química, redação. É uma quantidade incrível de conteúdo. Mas se você for pensar na ementa, ou seja, o que vai ser cobrado nessa prova, português tem, por exemplo, 10 itens. Geografia tem 15 itens. Matemática tem 10 itens. E se você fizer um cronograma de um ano, você sabe quantos itens você tem que trabalhar a cada mês. E você trabalha cada um daqueles itens e a soma vai dar a ementa total da prova. Essa mesma mentalidade pode ser aplicada para você resolver os seus problemas. Se você não está conseguindo dormir à noite, se você está muito preocupado, se você está ansioso, se você está tendo pânico por causa da sua mente, faça hoje esse trabalho. Recapitulando, primeiro, separe as preocupações atuais daquelas do passado ou do futuro e se concentre nos problemas que estão acontecendo agora. Essa é a primeira parte. O passado morreu, o futuro é incerto, cria uma cerca e vive agora. Em seguida, então, examine os problemas atuais e liste aqueles que podem ser solucionáveis. Recorra ao método de reduzir o número de problemas, atacando o mais fácil primeiro. Dessa forma, quando chegar a vez do problema maior, você fragmenta esse problema maior em partes menores. Essa é a tática de você concentrar o seu ataque em alguns problemas, então você vai reduzir o número deles. Muitas vezes, o grande problema não é o problema, mas sim a quantidade de problemas. Às vezes é tanto problema que você nem sabe o que fazer. E é aí que está o problema. Se você conseguir dividir, identificar o que está te assustando, identificar o que está te afobando, olhar para aquilo, colocar numa lista, falar isso é um problema grande, isso é um problema pequeno, ou isso é difícil de resolver, isso é fácil. Você começa a resolver no que é fácil, ganha autoconfiança. Quando chegar no problema difícil, você divide esse problema de novo, trabalha cada uma das partes e será na soma total que você vai resolver esse problema maior. Eu garanto para você que você vai ter mais paz quando você fizer isso. Fica então a dica. Quem quiser se aprofundar, sugiro a leitura do livro As Leis da Perseverança.